Oi pessoal, bem-vindo ao nosso terceiro Café com Deus. E hoje eu estou aqui da casa dos meus pais, compartilhando essa palavra que o Senhor colocou no meu coração essa manhã com vocês. E eu gostaria de continuar, no tópico que nós estamos falando nesses últimos 2 dias, que é algo, como eu já disse, muito real nas nossas vidas, que é a questão da ansiedade, da inquietação, das preocupações, da vida. E a palavra de Deus é cheia de advertências, e de ensinamentos do nosso Senhor contra, essa vida ansiosa, contra esse hábito que às vezes a gente tem, de andar ansioso pelas coisas da vida, por tudo que acontece, no nosso dia a dia, seja coisas que a gente espera e sonhos ou coisas que a gente tenta querer, fazer acontecer. E essa questão da ansiedade é algo que Deus realmente ele não aprova nas nossas vidas, porque como eu já tenho aprendido na palavra de Deus, a ansiedade, ela é, na verdade, a falta de confiança, falta de fé. E a Bíblia fala, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra de Deus, ela é algo que é para ser prático, na nossa vida. Não adianta a gente pegar este livro e ler ele todos os dias como qualquer outro livro, porque na verdade, se Deus deixou escrito aqui, é para que ele seja aplicado no nosso viver. E é muito fácil, a gente fala assim, saber, todo mundo sabe, Conhecer isso, todo mundo conhece, todo mundo sabe disso, mas como que a gente vive isso? É tão difícil, às vezes, a gente pegar e sair, do saber e entrar no viver, no praticar. E eu creio que a maneira mais fácil da gente viver, dentro do que a palavra de Deus nos ensina, não ansiosos por nada, mas confiantes no Senhor, sabendo que Ele provê para nós tudo aquilo que a gente precisa. Ele tem cuidado de nós, como a sua palavra diz, Ele tem cuidado de nós, Ele é Pai que cuida dos seus filhos, E diante de tantas circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia, às vezes nós nos deparamos com situações em que a nossa carne, nos leva, às vezes, a ficarmos mais voltados, aquilo que a nossa mente, a nossa carne quer nos fazer acreditar do que aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E uma maneira fácil de aplicar, de viver uma vida de fé e não uma vida de ansiedade, é o que Paulo, nos ensina ali na sua carta aos Filipenses, e é o que nós vamos ler hoje, continuando falando sobre esse assunto na questão da ansiedade, de não vivermos ansiosos por nada. E Paulo escreve, aos Filipenses, no capítulo 4, ele deixa ali no versículo 5, ele diz assim, versículo 6, capítulo 4, versículo 6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, a palavra de Deus nos adverte, como Jesus advertiu ali aos seus discípulos, e agora Paulo escrevendo aqui aos Filipenses, e ele falando, olha, não andais ansiosos por coisa alguma. E aí a gente vem a questão, então, Paulo, o que eu vou fazer, o que eu devo fazer para não andar ansioso? E Paulo fala, antes, ou seja, ao invés de você andar ansioso, é isso que diz aqui, não andeis ansiosos
de coisa alguma, em tudo, porém, né, ao invés de, né, porém, sejam conhecidas de Deus as vossas petições, em oração e pela súplica. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que quando nós vivemos, né, em uma vida de oração, e nós, ao invés de ficarmos, né, com a nossa mente ali trabalhando nessas preocupações, na ansiedade, né, nas aflições da vida, nós devemos apresentar tudo isso diante do Pai através da oração e da súplica, né? Você está ali orando pela sua vida e intercedendo, suplicando também pela vida dos seus irmãos, pela vida da sua família, né? Pela vida dos missionários, daquelas pessoas que chegam a nós todo dia, né? Pedindo socorro. Algumas semanas atrás eu tive essa experiência. No condomínio onde eu moro, eu conheci uma senhora. Primeira vez que conversei ali com ela, e quando eu disse para ela assim que eu, né, era evangélica, ela perguntou logo: você é evangélica? Você, por favor, você ora por mim? Ora pelo meu esposo? Ora por minha família? E aquilo logo assim causou um impacto muito grande no meu coração, e o Senhor falou logo comigo: olha como as pessoas estão, né, necessitadas, carentes. Você mal conhece a pessoa e a pessoa já está ali te pedindo socorro, te pedindo: por favor, ore por mim, suplique por mim, eu preciso do Senhor. Então, essa questão, né, da gente viver ansioso, às vezes na falta de fé, na falta de confiança que o Senhor ele vai prover e ele há de trabalhar em nosso favor, a palavra de Deus fala assim: antes que a palavra chegue à sua boca, ele já sabe. Então, quando está ali na sua cabeça, você pensando, né, naquelas coisas, o Senhor já sabe, não precisa nem sair na sua boca. Deus já sabe tudo que está acontecendo no seu coração, na sua mente. E ele deixa claramente que ele anseia ver os seus filhos vir e apresentar para ele: Senhor, olha, essa é a minha ansiedade, esse é o meu desejo, essa é a minha aflição, isso é o que está acontecendo comigo, Senhor. É nessa parte da minha vida que eu estou carecendo do seu socorro, é nessa parte da minha vida que eu careço da sua proteção, que eu careço da sua direção, que eu careço de um milagre acontecer, Senhor. Faz algo em meu favor, faz algo em favor do meu irmão, Senhor. Abre essa porta, né? Igual nós intercedemos. E a questão da oração, às vezes, né? Ela é algo... A oração é algo muito simples. E eu acho que, às vezes, nós tendemos, né, a complicar a questão da oração. A gente acha, às vezes, que para a gente orar, a gente tem que estar sentado, ou ajoelhado, ou deitado, ou com a cara no chão. E realmente existe várias maneiras de você interceder e orar diante do Pai. E você pode orar e você pode interceder de todas essas maneiras. Mas quando Deus fala assim: orar sem cessar, como que você vai fazer? Orar sem cessar? Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Como é que eu vou? Eu não posso ficar o dia inteiro orando, igual pessoas já falando comigo. Não, eu não sou fanática, eu não posso ficar o dia inteiro orando, né? Então eu acho que quando a gente pensa assim, a gente, na verdade, está interpretando essa palavra erroneamente, porque o que Deus quer dizer com orar e sem cessar, e o que a Bíblia está ensinando a gente a estar apresentando constantemente, né, as nossas orações, as nossas preocupações, as nossas súplicas diante do Senhor, Deus está falando: olha, em todo momento a sua mente deve estar ligada a mim. Em todo momento o seu coração deve estar ligado ao meu trono, ligado a Jesus, ligado ao meu Pai. E toda vez que você estiver começando a ficar ansioso, ao invés de você ficar assim, deixando o seu coração, a sua mente, o seu espírito ser abalado com aquilo ali, você conversa comigo, fala comigo, apresenta para mim aquilo que está diante de você, diante do seu coração, e simplesmente coloca essa situação
aos meus pés. Deixa eu trabalhar. Se coloca, né, em submissão a mim, né, em total entrega a mim, e você vai ver o que eu vou fazer por você. Apenas apresente isso a mim. E é aquela questão que a gente conversou ontem sobre o fardo, né? Sobre o jugo, que às vezes a gente, com todas as coisas que acontecem na vida, aquele fardo tá pesado demais, tá muito jugo, tá muito difícil de carregar. E o Senhor, Ele convida: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a questão de você apresentar a Deus em oração e em súplica é exatamente isso. É você se colocar naquela posição de submissão ao Senhor, ao senhorio de Deus na nossa vida. Porque você fala assim: eu aceitei Jesus como Senhor, né, e como Salvador da minha vida. Então a palavra de Deus, ela não é somente para a gente conhecer ela, para a gente ler ela, mas é para ela ser praticada no nosso dia a dia, aplicada no nosso dia a dia. E Deus quer ver a gente nessa atitude de fé, de total submissão, né, diante dele. Porque sem Deus, na verdade, sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. E se você quiser se colocar sob o jugo do mundo e viver fora dessa submissão ao Senhor, que é algo, né, que te alivia esse peso todo das suas costas, então você vai viver sem a paz que o Senhor tem para dar. Porque ele fala assim, olha, no versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses, ele fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A Joyce Meyer tem um livro muito lindo que eu recomendo para vocês que gostam de ler, para quem não gosta também, mas que precisa, né, ser ministrado pelo Senhor. Ela fala sobre a batalha da mente, né? Battlefield of the Mind, é o livro em inglês. Então, o terreno de batalha da mente. E a mente realmente, ela está constantemente, né, recebendo aqueles dardos do inimigo, aqueles dardos inflamados que a Bíblia fala. Constantemente o inimigo fica plantando, né, aquelas sementes na nossa mente de dúvida, né, para você duvidar, para você ficar ansioso, para você questionar a Deus. Ele tem feito assim desde o começo. Ele coloca em dúvida, ele coloca dúvidas na nossa mente. E aí, quando a gente dá crédito às mentiras do diabo, porque a palavra de Deus fala que ele é mentiroso desde o começo, ele é pai da mentira. Ele só fala mentira no seu ouvido. E quando a gente dá crédito às mentiras do diabo, é quando a gente começa a viver, né, nesse desespero, nessa ansiedade, e nós não temos paz. E não é a vontade de Deus. Então, Deus, ele quer guardar o nosso coração e a nossa mente, né, em Cristo Jesus. E você só pode viver com a sua mente guardada em Cristo no momento que você ficar ligadinho com Ele, intercedendo em todo momento. Toda vez que, né, acontecer alguma coisa, alguma situação, algum problema, antes ou mesmo antes que, né, você venha ser deparado com alguma coisa, esteja constantemente intercedendo, esteja constantemente falando com o Pai, né? Tenha também aquele momento que você ajoelha diante dele, coloca o rosto em terra, coloca a cara no pó, igual a gente fala, né? E interceda, gasta tempo ali com o Senhor. Mas durante todo o seu dia você pode estar vivendo assim, ligado no Senhor, com a mente ligada, com a mente sua em Cristo, o tempo todo. E a palavra de Deus fala assim que, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E um erro muito grande que a gente comete é que a gente não lê a palavra de Deus. Nós não conhecemos, às vezes, as promessas que Deus tem para as nossas vidas. E aí, se a gente não conhece a promessa, quando o diabo vem só para uma mentira no nosso ouvido, a gente não pode refutar aquela mentira do diabo com a palavra do Senhor que está no nosso coração. Porque a gente não lê, a gente não estuda, a gente não procura conhecer aquilo que Deus tem para nós, que Deus já falou e já deixou ali escrito para nós
para o nosso crescimento. Então, qualquer coisa que acontece na nossa vida abala a gente rapidinho, porque a gente não conhece, não se aprofundou na palavra de Deus. E o inimigo, ele tem ganhado muita vantagem no meio do povo de Deus por causa disso, porque as pessoas estão tão atarefadas que elas não têm tempo para buscar a Deus, para conhecer, para ler a palavra. E nós precisamos conhecer a palavra. Quando o diabo veio tentar Jesus, Jesus venceu o diabo através da palavra. Toda vez que o diabo falava algo, Jesus falava assim, mas a palavra de Deus também diz, não tentará o Senhor teu Deus. E Jesus refutou o diabo com a palavra de Deus. E às vezes nós não conhecemos a palavra, e aí quando o inimigo vem, não conheço. E aí? O desespero logo vem, por causa da nossa imaturidade espiritual. Então conheça as promessas de Deus para a sua vida. Leia a palavra de Deus. Conheça o que Deus tem para você. As promessas do Senhor para a sua vida. Saiba que o Senhor, ele está contigo. Ele fala assim, eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a promessa de Deus para você. Você é filho de um Deus vivo. Então, eu quero encorajar você a viver assim como diz a palavra, a viver em oração e em súplica, com ações de graça, sempre dando glória ao Senhor, por todas as coisas, por tudo, né? Seja bom ou mal que acontece, porque a Bíblia fala assim que Deus, ele permite, né? Permite às vezes as coisas acontecerem na nossa vida, né? Deus, ele deixa certas situações acontecerem para o nosso próprio crescimento, não é mesmo? Para que a gente venha crescer. Se a gente nunca tiver aprovação, se nunca tiver uma aprovação, então como que você vai ser aprovado? Não tem como. Precisa vir a aprovação para você ser, né, aprovado naquilo ali que você está passando. E uma vez que você é aprovado, vamos para a segunda etapa. E assim vai. Então, conheça a palavra de Deus, viva uma vida de oração, uma oração de súplica, uma vida de ações de graça. Interceda não só pela sua vida, pela sua família, mas interceda também pelos seus irmãos. Quanta gente passando por tantas situações, às vezes pessoas que estão sentadas no banco da igreja ao seu lado todos os dias, familiares, amigos, e carecem da sua oração, carecem da sua intercessão. Eu tenho muito algo que Deus fala comigo demais, através dos sonhos. E muitas vezes eu sonho com pessoas que eu não vejo há anos, ou pessoas que eu estou sem comunicação há meses, ou há muito tempo, ou pessoas que estão ali comigo no dia a dia. E Deus me dá sonhos com essas pessoas. E antigamente eu falava assim, contava para minha mãe, falava, eu sonhei com essa pessoa assim, 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 um sonho tão ruim, eu não sabia o que aquilo queria dizer. E várias vezes eu tinha vários sonhos, e até que o Senhor começou a me incomodar e falar, ó, Deus não dá sonho para você à toa. Se você está sonhando com alguém, porque Deus quer que você interceda pela vida daquela pessoa. Então, às vezes a pessoa senta do seu lado, ou a pessoa te liga e está te contando algo, aí conta, fala, você, pois é, que pena, né? Mas vai dar tudo certo. E você desliga o telefone, nenhuma oração você faz pela pessoa. Então, ter esse costume de orar, de interceder, de suplicar. Não fala assim só, eu vou orar por você e esquece, não. Ora mesmo, intercede mesmo. Leva aquela pessoa mesmo, a vida daquela pessoa realmente diante do Pai. Faz uma intercessão, né, por aquela vida, por aquela pessoa. E Deus com certeza vai honrar essa atitude sua. Então, mais uma vez, obrigado por gastar esses momentos comigo no nosso Café com Deus. Tenha um bom final de semana. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.